Sabe aquela conversa. ahn, Aquela que a gente passa dias, sabe, ensaiando na cabeça? Sei bem como é. O feedback difícil para um colega, por exemplo. Ou, sei lá, uma negociação de prazo com o chefe. Ou até ter que dizer não para um cliente importante, né? A gente repassa tudo. Exato. E na hora H, o improviso e o nervosismo tomam conta. A grande questão é: como é que se pratica para esses momentos, sem colocar em risco um relacionamento ou um resultado importante? É o dilema clássico. É como um cirurgião ter que aprender a operar direto no paciente, sem simulador nenhum. O risco é altíssimo. Sim. E é exatamente nesse ponto que entra a análise que a gente tem em mãos hoje. A gente vai mergulhar fundo numa pesquisa que investiga uma ideia fascinante. Que é? Será que dá para usar inteligência artificial para nos ensinar a conversar melhor? Para sermos melhores colegas, líderes, negociadores? É isso. Exato. Os materiais que a gente recebeu são parte de uma tese, uma pesquisa acadêmica bem robusta, que faz duas coisas. Primeiro, ela olha para o que já existe no mercado de treinamento com IA. E faz uma análise bem crítica. Bem crítica. E segundo, ela propõe um modelo conceitual totalmente novo, que é chamado de Java Beans IA. Certo. Então, nossa missão aqui é entender o que a ciência diz sobre isso, sabe? Mapear as falhas das soluções atuais e ver se essa nova proposta realmente resolve o problema. E o problema é bem mais profundo do que parece. Nós dois que viemos dessa área de tecnologia e educação, a gente sabe bem, o grande desafio na formação profissional não é ensinar a parte técnica. Não mesmo. O difícil é desenvolver competência comunicativa. A IA promete escalar esse treino, mas a pergunta de $1 milhão é como fazer isso de um jeito que funcione de verdade. E que seja seguro, principalmente, seguro para quem está aprendendo. Exato. Esse é o coração da pesquisa. Certo, então vamos começar pelo fundamento. A pesquisa parte de uma premissa de que a IA na educação é... Mudou da água para o vinho. Totalmente. Não estamos mais falando daqueles softwares antigos, sabe? Meio robóticos, de múltipla escolha. Completamente. A pesquisa marca bem essa virada de chave. Saímos dos chamados Sistemas Tutores Inteligentes, ou ITS. Que eram basicamente árvores de decisão. Glorificadas, isso. Você dava a resposta A, ele te levava para o caminho X. Dava a resposta B e ia para o caminho Y. Era tudo roteirizado, previsível. Agora, a gente entra na era da IA generativa. Dos LLMs, os grandes modelos de linguagem. Exato. É o que possibilita um chat GPT da vida. Sim. E o que é fascinante, e a pesquisa usa um termo ótimo para isso, é que esses modelos se tornam parceiros intelectuais escaláveis. Parceiros intelectuais, gostei disso. Porque eles não seguem o roteiro. Eles conseguem manter uma conversa fluida, natural e, o mais importante, se adaptar em tempo real ao que o aprendiz está dizendo ou fazendo. Algo que era pura ficção científica nos modelos antigos. Pura ficção. Mas a tecnologia por si só não ensina nada, certo? Preciso de uma base pedagógica, uma teoria por trás. Como que a pesquisa conecta essa capacidade toda dos LLMs com a forma como a gente de fato aprende? Ótimo ponto. E aqui a pesquisa vai buscar um gigante da psicologia da educação, o Vygotsky. Um clássico. Ele tinha um conceito chamado zona de desenvolvimento proximal. Trocando em miúdos, é a distância entre o que uma pessoa consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com ajuda. Certo. A pesquisa defende que a IA pode ser exatamente essa ajuda. Ela pode atuar com o que Vygotsky chamava de parceiro mais capaz. Aquele que te dá o suporte. Os andaimes. Isso. O termo técnico é scaffolding. Para você conseguir chegar a um novo patamar de habilidade. Entendi. A IA não te dá a resposta pronta, mas te ajuda a construir o caminho para chegar lá. E para construir esse caminho, a gente precisa saber o que está medindo, o que define uma boa conversa para os pesquisadores. E essa, para mim, é a parte mais importante da base teórica toda. A pesquisa adota um modelo de competência comunicativa, que divide essa habilidade em duas dimensões. Duas dimensões? A primeira é a eficácia. É simples e direto. Você conseguiu o que queria na conversa. Resolveu o problema, fechou o negócio. O objetivo prático, a tarefa em si. Exato. Mas aí vem a segunda dimensão, que é muito mais complexa, muito mais sutil. A adequação.
Adequação. Aqui estamos falando da sua habilidade socioemocional. Você gerenciou a atenção da conversa, demonstrou empatia, foi polida, manteve a relação saudável, mesmo que a conversa fosse, difícil. E aqui vem o pulo do gato da pesquisa, não é? A descoberta de que uma dimensão é muito mais importante que a outra no longo prazo. É o ponto central. De que adianta você atingir seu objetivo, ser eficaz, se você destrói a relação no processo? Total. A descoberta citada no material é que a adequação, essa habilidade de ser empático e respeitoso, tem um peso relacional muito maior. Você pode até perder uma negociação hoje. Mas se a adequação foi alta, a porta fica aberta para amanhã. Perfeito. O problema é que é justamente essa adequação que é absurdamente difícil de ensinar e principalmente de medir com um algoritmo. Imagino que seja por isso que as soluções que já existem no mercado ou são muito caras ou não são tão boas nisso, certo? A pesquisa chega a analisar alguma delas? Sim, e essa análise crítica é fundamental para justificar a proposta deles. Eles pegam 3 plataformas comerciais bem estabelecidas, Merchant, Tailspin e Striver, e mostram que todas elas vivem um dilema. Um trade-off clássico. Exatamente. Entre 2 coisas, fidelidade e escala. Fidelidade no sentido de quão realista é a simulação e escala no sentido de quantas pessoas podem usar a um custo razoável. Precisamente. Vamos pegar a Merchant primeiro. A abordagem deles é o que chamam de Human in the Loop. Ou seja, tem um humano no controle. Isso. Você interage com o avatar 3D, mas quem está respondendo, controlando as reações e a fala do avatar, é um especialista de carne e osso, ao vivo. Ah, então é quase um teatro de marionetes digital, só que super avançado. A vantagem disso me parece óbvia. A interação deve ser incrivelmente realista. Exato. A fidelidade psicológica e social é altíssima. A pesquisa diz que é ideal para treinar temas muito sensíveis, como diversidade e inclusão. Ou como lidar com um funcionário em crise de saúde mental, por exemplo. Exato. Porque o feedback humano é rico, percebe nuances, entende sarcasmo, a hesitação na voz, coisas que a IA ainda patina para pegar. Mas se tem uma pessoa dedicada para cada sessão de treinamento, o problema é o custo. E a logística. Não dá para treinar 10 mil funcionários de uma multinacional assim. Exatamente. A escalabilidade é baixíssima. É caro, precisa agendar, depende da disponibilidade do especialista. É uma solução fantástica, mas de nicho. Então, no espectro fidelidade versus escala, a Merchant está totalmente no polo da fidelidade. Totalmente. Ok, e no outro extremo, no polo da escala, quem são os exemplos? Aí entram a Tailspin e a Striver. O foco delas é 100% em tecnologia de ponta para atingir escala corporativa massiva. Entendi. Elas usam realidade estendida, XR, realidade virtual, VR, com conteúdos que podem ser reutilizados milhares de vezes. A Striver, inclusive, já está usando IA generativa para customizar alguns cenários. Isso parece ser o melhor dos 2 mundos, então. Alta tecnologia, personalização. Onde é que está a falha, segundo a pesquisa? O que essa abordagem ainda não consegue resolver? A falha está no foco e no acesso. No caso da Tailspin, a pesquisa aponta que a dependência de hardware específico, como óculos de VR, cria uma barreira. Uma barreira de custo e de usabilidade, imagino? Exato. Nem toda empresa vai comprar centenas de óculos de VR para treinamento. Certo, é uma barreira prática. E a Striver? A Striver, segundo a análise, vem de um mundo de treinamento de procedimento, de seguir o passo a passo. Tipo, treinar um funcionário de um galpão a usar uma empilhadeira de forma segura. Perfeito. Ou um atendente de fast food a montar um sanduíche na ordem certa. A arquitetura deles é ótima para medir a eficácia mecânica. O procedimento foi seguido, sim ou não. Mas e a adequação? O que acontece se, no meio do procedimento, um cliente fica nervoso e começa a gritar? Esse é o ponto. A plataforma não é desenhada para medir ou treinar a nuance da interação social. A métrica de sucesso é a tarefa, não a relação. Ah,
Ah, Então, ela fica muito forte na eficácia, mas deixa a desejar na adequação, que a gente já viu que é o que mais importa a longo prazo. então o cenário que a pesquisa pinta é bem claro. De um lado, uma solução como a Mersion, com profundidade humana incrível. Mas que não escala. Do outro, soluções como Tailspin e Striver, super escaláveis, mas que ou têm barreiras de hardware. Ou pecam na profundidade da interação socioemocional. A lacuna é um abismo entre esses dois mundos. Exatamente. E é nesse abismo que o modelo de EVNSA se propõe a construir uma ponte. A ideia é criar uma solução que tenha a riqueza de uma conversa não roteirizada, como a da Mersion, mas sem o custo e a limitação de ter um humano por trás. E, crucialmente, que funcione em qualquer navegador de internet, sem precisar de óculos de VR, para ser de fato acessível. Isso. Ok, vamos entrar na arquitetura disso. Como esse modelo funciona na prática? A pesquisa descreve os componentes, certo? Sim, e a arquitetura é bem elegante. O primeiro componente é o ambiente. Ele é descrito como um micromundo narrativo, um conceito inspirado no construcionismo de Papert. Pensa nisso como um ambiente seguro, uma caixa de areia. Exato. Uma caixa de areia onde você pode experimentar, errar, tentar de novo, sem consequências no mundo real. Tipo um simulador de voo, mas para conversas, onde as consequências de uma queda são zero. Perfeita analogia. E dentro desse simulador, você encontra os agentes. E aqui está um dos grandes diferenciais. Que não são chatbots programados para serem sempre bonzinhos. Longe disso. Eles são agentes conversacionais baseados em LLMs, sem roteiro fixo, que podem ser configurados para atuar como colaboradores ou como perturbadores. Perturbadores, como assim? Ele pode ser um cliente irritado de propósito, um colega cínico. Um colega cínico, alguém que te interrompe a todo momento. Exatamente. Ele pode ser programado para testar seus limites. Uau! O autor chama isso de equilíbrio estocástico, essa imprevisibilidade que torna a simulação muito mais realista. Porque na vida real as pessoas nem sempre colaboram. Essa capacidade de criar um conflito controlado é o que gera o aprendizado. É o que gera o aprendizado. Isso é genial, porque força você a sair da zona de conforto. Mas se o agente pode ser tão imprevisível, como você garante que a pessoa está de fato aprendendo e não apenas, sei lá, ficando frustrada? Aí entra a terceira camada, a mediação pedagógica. Para não ser só um jogo de tentativa e erro, o sistema tem um mediador de IA que observa a interação e fornece feedback e dicas em tempo real. Ah, então ele funciona como aquele parceiro mais capaz de Vygotsky que a gente falou no início? Exatamente. Ele pode, por exemplo, pausar a simulação e dizer: olha, percebi que a tensão aumentou quando você usou essa palavra. Que tal tentar uma abordagem diferente? É o andaime, o scaffolding em ação. E qual o último componente? O último é a gamificação. O modelo usa elementos de jogos como feedback imediato, pontuação, medalhas, progressão de níveis. Mas isso não é só para deixar a experiência mais divertida, imagino. Não, é um motor para engajar o usuário na prática deliberada, que é a repetição focada em melhorar um aspecto específico da habilidade. É o que transforma o uso da ferramenta em um hábito de desenvolvimento. Então, a grande aposta da pesquisa é que a combinação desses 4 elementos, ambiente seguro, agentes imprevisíveis, mediação inteligente e gamificação, cria um ganho de competência comunicativa muito maior do que métodos passivos. Como ler um livro ou assistir a um vídeo. Exato. E, crucialmente, que consegue medir tanto a eficácia quanto a tão sonhada adequação. Exatamente. Mas, como toda boa pesquisa acadêmica, ela não vende só o sonho. Ela também dedica uma parte importante a discutir os riscos. E os desafios. Certo. E o principal desafio metodológico que eles apontam é um risco muito sutil e relevante, o overfitting comportamental. Overfitting é um termo que a gente ouve muito no machine learning, quando um modelo se ajusta demais aos dados de treino e não consegue generalizar, né? Como isso se aplica ao comportamento humano? É a mesma lógica. O risco é o usuário aprender a enganar o algoritmo em vez de aprender a habilidade de verdade. Ah, entendi. A pessoa aprende a dizer as palavras exatas que a IA quer ouvir para dar uma pontuação alta,
mas não internaliza o princípio por trás daquilo. É a diferença entre decorar as respostas para a prova e realmente entender a matéria. Perfeito. Seria como um vendedor que aprende o script perfeito para o avatar da simulação, mas que congela quando um cliente real faz uma pergunta que não está no roteiro. Ele aprendeu a jogar o jogo, não a vender. Exatamente esse é o perigo. E como se evita isso? A pesquisa sugere que a forma de mitigar isso é justamente com os agentes perturbadores e com uma grande variabilidade de cenários, para que não exista um único caminho certo a ser decorado. Faz todo sentido. E além desse risco do aprendizado não se transferir para o mundo real, que outros perigos a pesquisa aponta? Aponta outros dois bem importantes. Um é técnico, as alucinações da IA. O material usa um termo bom, deriva de persona. Deriva de persona. É quando o agente de IA sai do personagem, começa a falar coisas sem sentido ou que não tem nada a ver com o objetivo pedagógico da simulação. Já vimos isso acontecer bastante com IAs generativas. Como se resolve? A solução proposta é uma engenharia de prompts extremamente rigorosa, com várias camadas de segurança para manter o agente sempre alinhado ao seu papel. É um desafio técnico constante. E por fim, imagino as questões éticas. Claro, e são enormes quando se está simulando interações humanas e dando feedback sobre o comportamento de alguém. Gigantescas. A pesquisa reforça 3 pilares éticos inegociáveis. Primeiro, transparência total. O usuário precisa saber a todo momento que está interagindo com uma máquina. E não com um humano. Segundo, mitigação ativa de vieses. Os perfis dos agentes, tipo gênero, etnia, sotaque, precisam ser cuidadosamente desenhados para não reforçar estereótipos. Fundamental. E terceiro, e talvez o mais importante, a garantia de que o feedback seja sempre formativo, construtivo e nunca judicial ou prejudicial à autoestima do aprendiz. O objetivo é construir confiança, não destruir. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas, é que criar uma ferramenta como essa é muito mais um desafio de design pedagógico e ético do que puramente tecnológico. Com certeza, a tecnologia é a base. Mas o que faz ela funcionar de verdade é a camada de cuidado com a forma como as pessoas aprendem e se sentem. Exato. Não adianta ter o LLM mais potente do mundo se a pedagogia por trás for falha ou se a ética for negligenciada. Você pode acabar criando uma ferramenta que, na pior das hipóteses, ensina as pessoas a serem manipuladoras. Ou que abala a confiança delas. Exatamente. Recapitulando a nossa conversa, então. Nós partimos da promessa teórica da IA como uma parceira de aprendizado, quase um tutor particular infinito. Depois vimos as soluções que já existem no mercado e o dilema que elas enfrentam entre a fidelidade humana e a escala tecnológica. Correto. E por fim, mergulhamos nos detalhes desse modelo conceitual, o Java Beans IA, que tenta de forma muito inteligente juntar o melhor desses dois mundos. Eu acho que a grande lição que esses materiais nos deixam é que o futuro do treinamento de soft skills com IA não está em criar avatares hiperrealistas, sabe? Ou mundos virtuais que parecem um mundo real. Não é sobre o gráfico. Não é sobre o gráfico. O verdadeiro salto de qualidade virá de sistemas que, por baixo de tudo, tenham uma fundação pedagógica sólida, que consigam medir a dimensão mais complexa e humana da comunicação, a adequação, e que operem com salvaguardas éticas muito robustas. Para proteger quem está na ponta mais vulnerável do processo. A pessoa que está aprendendo. E essa preocupação toda da pesquisa em garantir que as habilidades aprendidas ali, naquele micromundo da simulação, realmente se transfiram para o mundo real, me deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Manda. Se uma inteligência artificial pode de fato nos ensinar a sermos mais empáticos, mais adequados e mais eficazes em nossas interações, o que isso revela sobre a própria natureza da empatia? Será que ela é, no fundo, um conjunto de padrões reconhecíveis que podem ser aprendidos, praticados e otimizados quase como um algoritmo? Ou existe algo fundamentalmente humano ali, uma centelha, que uma máquina jamais conseguirá capturar ou ensinar de verdade?